Vamos lá, a gente vai falar agora sobre o Corinthians. A gente logo na escalada colocou um depoimento do Augusto Melo falando, tenham calma. E aí eu fico pensando no torcedor falando, presidente, tenha calma o senhor também. Foi o senhor que animou a gente. O senhor que trouxe essa pilha que deu uma oriçada na botou fogo na fogueira, né? Foi ele mesmo. E agora tá querendo, calma, bafa isso aí. Um pouco mais de paciência. A gente tem essa declaração, Vitão, tem, né? Até vamos ouvir o que disse o presidente. Fala, fiel. Augusto Melo, passando aqui para mandar um abraço a todos. Nos dê um voto de confiança, um pouquinho de paciência e o Corinthians vai voltar a ser protagonista. Um abraço. Fiquei um pouco confuso. Eu acho que essa tem que ser a política, o discurso. A gente está falando de um Corinthians que está com problemas financeiros importantes, mas que é uma máquina na possibilidade de receita. De arrecadação. Se você colocar na mão de gente competente, financeiramente falando, como uma empresa. Imagina uma empresa que tem volume, mas está meio no buraco. Você manda para uma auditoria, por exemplo, não estou nem dizendo que é o caso do Corinthians, mas pessoas competentes com números como Eles vão fazer auditoria com a exatamente. Que para mim é um grande passo na direção do Corinthians. Isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que mudar, então isso aqui tem que mudar. Se você souber fazer isso tem time que precisaria fazer 10, 15 anos. O Corinthians talvez consiga em 5 arrumar. Isso não significa que vai passar 5 anos só na bagaceira. Mas eu acho que esse é o discurso, ter paciência. Mas ele fala isso e ao mesmo tempo fala, vamos ser protagonista, vamos voltar aos títulos. O diretor também falou que acabou a farra de Flamengo e Palmeiras. A turma toda. Acabou a farra de Flamengo e Palmeiras. Bueno, eu não tô entendendo onde é que a gente vai chegar. Com qual discurso você fica? Não, eu fico assim... eu acho que o papel da imprensa, e eu fui formado na Folha de São Paulo como jornalista, é você cobrar, fiscalizar, né, autoridades, instituições, né, governos, né, imprensa normalmente é oposição. Então, na campanha, ele fez uma série de promessas, ele tem que ser cobrado por isso. Então, agora não adianta, né? Depois que ele chegou lá e falou que o Corinthians vai ser protagonista, que vai disputar todos os títulos, que vai contratar um zilhão de reforços e não sei o quê, ele tem que ser cobrado. Não só pelos torcedores corintianos, mas eu como jornalista, me sinto, né, extremamente estimulado a ficar lembrando. Eu já cobrei aqui, por exemplo, assim, o Tite, porque falou que não ia treinar time em 2023. Ah, não, mas o Tite mudou, passou tempo, foi desaguado. Não, cara, eu cobrei. Ele deu uma declaração lá e agora ele faltou com a verdade, ele não cumpriu o que ele falou. Então, nada contra especificamente o Tite. Mas o cara falou uma coisa, Guerreiro, no Brasil só joga no Corinthians. Aí vai jogar no Flamengo, joga no Inter, joga no sei o que. Peraí, não. Eu não esqueço isso, eu não apago, falando como jornalista. Eu acho que o cara tem que ser cobrado pelo que ele falou tal. Ele, candidato, prometeu vou aumentar a Arena Corinthians, ou a Arena Neoquímica Arena. Vou aumentar. Se terminar a gestão dele, ele não aumentar, eu vou cobrar dele. Ó. Terminou aqui, ele falou que ia aumentar para 60 mil, não sei o quê, não fez. Alguém pode falar, mas quando ele assumiu como presidente, ele viu que a coisa era muito pior. E que é o que ele falou agora. A coisa é muito mais difícil, o Corinthians está muito mais complicado para ser administrado do que eu imaginava. Não falasse aquilo que falasse antes. Agora vai, realmente, desculpa, eu falei que ia aumentar a arena, não dá para aumentar, não temos dinheiro para isso e tal. Então, eu vou ficar cobrando. Então, para mim, ele criou um monstro. A diretoria dele não foi o único dessa diretoria que chegou com o pé na porta, prometendo muita coisa. Virou até um meme, né? Que aparece ele como médico, né? O Augusto Melo como médico, dizendo assim, consultando Gabigol, consultando Soteldo. Então, o Soteldo já perdeu, já foi pro Grêmio. O Gabigol, acho que não vai aparecer, pelo menos esse ano, 2024, acho que não aparece. Então, assim, ele tá se enforcando, ele tá dando a corda para ele se enforcar. Então, eu acho que até algum momento... e acho que vai ser muito difícil ele atender as expectativas que ele criou e ele cumprir as promessas que ele fez. Então, ele que se enrolou. Agora ele está tentando botar o pé no freio, calma, vamos com calma, apoia a gente aí, fiel, fica tranquila, tal, tá difícil aqui e tal, porque ele colocou o carro na frente dos bois. É porque é difícil você equilibrar esse tipo de declaração, né? Quando ele fala a situação é muito pior do que a gente imaginava, isso é questão financeira. E, ao mesmo tempo, de você conseguir montar um time competitivo e gastar, né, mais do que você deveria ou poderia para montar esse time e conquistar títulos. Assim, eu acho que é um processo. O processo natural e o mais correto é você o quê? É você organizar a casa, né, tentar organizar a casa,
para que aí, conforme o tempo for passando, as dívidas forem diminuindo, você montar um time que chegue a ser competitivo, a ponto de Flamengo, de Palmeiras, que já tem essa casa organizada, né? Se você olhar as finanças de Palmeiras, de Flamengo, você vai ver o porquê de que esses times têm esses elencos tão qualificados assim. Então, a gente sabe que o torcedor cobra, que em algumas declarações que o presidente deu, ele realmente não conhecia, acho que imaginava o que tinha aí por trás de tudo, né? Os problemas que o Corinthians tinha, mas agora está conhecendo a fundo esses problemas, mas é algo que ele, concordo com o Bubu, ele vai ser cobrado. Se ele chega e fala, pô, a gente vai organizar a casa, a gente vai montar um time competitivo, mas para a gente montar um time para ser campeão, para sonhar com tudo, isso vai pedir um pouquinho mais de tempo. Eu acho que o torcedor corintiano até ia aceitar isso, porque sabe que o momento do clube é um pouco mais complicado. Então, eu acho que só que não casa a situação crítica financeira com a montagem de um elenco para competir com o Flamengo, com o Palmeiras, enfim, com o Atlético Mineiro. Eu também acho. O cenário financeiro do Corinthians não é um cenário fácil. Tanto que ele mesmo falou que a situação é muito pior. Então é muito contraditório, eu fico um pouco confuso quando ele tem que resgatar um clube que tem um potencial gigantesco, se organizar, de se colocar e se estabelecer na primeira prateleira do futebol brasileiro, ao lado de Flamengo, Palmeiras, Galo, e brigar. Esse é o potencial do Corinthians, não só no Brasil, mas estou falando de clube gigante no continente. Só que você tem uma situação difícil na parte financeira. Aí, do outro lado, você está pro all-in, você está no all-in no mercado. O Corinthians já gastou mais de 100 milhões de reais com contratações e ainda precisa contratar, hein? Ele já pagar um monte de dívida, inclusive jogador que ele já tá lá e não tá pago. Por exemplo, o Romero. Tem dívida com o Romero. O Romero tá só olhando, gente chegando, o Corinthians investindo mais de 20 milhões em Rodrigo Garro, investindo em Félix Torres, investindo em jogadores. De fato, tem que qualificar o seu elenco, você tem que renovar o elenco. Só que eu acho que tem que fazer isso de uma maneira responsável. Sim. Quando ele fala que a situação é complicada financeira e, ao mesmo tempo, ele está gastando muito, é muito contraditório. Tá jogando muito para a torcida, tá mexendo muito com a torcida, tá falando em Gabigol, que tem um salário alto. Conversas adiantadas. Conversa adiantada. Ele que falou, não sou eu que estou inventando. Ele que falou que tem conversas adiantadas com o Gabigol. Sim. Só que eu acho que o Flamengo não sabe que tem conversas adiantadas. Então, assim, ele tem que dosar um pouco a comunicação com a torcida. Porque a torcida do Corinthians, gigantesca do jeito que é, ela tá com expectativa. Ela tá esperando já um time muito forte para essa temporada. Agora tem que ver a que custo esse time vai ser montado. É chato esse papo para muito torcedor, né? Porque o torcedor gosta de bola na rede, gosta de taça, de futebol bem jogado, competitivo. Essa é a expectativa. Só que para o Corinthians ser um clube saudável e dominante por muito tempo, ele tem que organizar a parte financeira. É isso. Então é incoerente ele falar que a situação é complicada e já gastou mais de 100 milhões e vai ter que contratar. Ele mesmo falou que vai ter que contratar para o ataque ainda. Vai ter que buscar jogadores para o ataque do Corinthians. Que são mais caros que então, normalmente você tá jogadores com dívida, de mas defesa. Você tá vai gastar comprando? mais. Sim. Você é um dos protagonistas do mercado no futebol brasileiro? Para mim, isso é incoerente. Ô, Fábio, aí é sua experiência no Corinthians, e acho que até dá para fazer um paralelo com o Flamengo, e me corrija se eu estiver enganado, porque o fato de ter morado 4 anos no Rio foi muito importante para mim, no sentido de entender o quarteto carioca, comparando ao quarteto paulista nessa coisa das torcidas, nos tamanhos, nas rivalidades. E uma coisa, e ao mesmo tempo comparar coisas como torcida do Flamengo e torcida do Corinthians, que são particulares, elas são diferentes, elas são volumosas. Sim. Isso é igual. Mas, por exemplo, a impressão que eu tenho é que a do Corinthians ela é mais pé no. A do Flamengo é um oba-oba, no sentido de tamo contigo, mas a mão que afaga é a mão que bate meio rápido, assim. Vá contratar alguém, aeroflá, todo mundo, o cara do jogo ruim, sai daqui. A do Corinthians é mais desconfiada. Sim. Mas, ao mesmo tempo, poucos times, eu acho que tem ídolos de jogadores que não necessariamente eram craques. Assim, o corintiano abraça jogador médio e fala, esse representou. Não é assim? É isso, a frase é essa. Então, eu acho que o corintiano teria, assim, se esse processo for muito claro para ele, entre aspas, não é paciência, mas ele compraria esse discurso, só que ele tem que ver a atitude e bater com o discurso. Tipo, a gente tá na mesma página. Aí eu te pergunto, tá tendo esse debate, essa história do conversas adiantadas com o Gabigol. Suponhamos que não chegue. O que eu acho que hoje parece mais difícil de acontecer do que provável de acontecer.
começa ali catando um cavaco no Paulista. A gente sabe que o Paulista pode não ser uma referência, mas o Corinthians vem de um ano muito ruim. A torcida já vem apanhando aí há um tempo. Até onde você acha que vai paciência? Como é que você acha que vai ser essa sinergia clube Novos Caminhos com a torcida? Então, Felipe, eu concordo com você, assim, eu acho que para você se tornar ídolo do Corinthians, você não precisa ser, talvez, o melhor tecnicamente que se tem no Brasil, assim, eu acho que o torcedor pede alguns quesitos aí que tem essa identificação do corintiano mesmo, né, por isso que a gente vê o Romero tendo sucesso no clube. Gilmar Fubá, Amaral. Ele aparece na hora certa, fez gols importantes, mas é o cara que corre, que luta, que dá carrinho. Viro. Então, assim, é lógico que o torcedor, ele cobra na hora do erro, mas ele entende também na hora de pesar a mão. Eu acho que essa situação que foi criada pelo presidente, ele pode ser muito cobrado, porque aí você gera expectativa, né? Se você fala que vai trazer jogadores que vão mudar o seu clube de patamar, que você vai ganhar tecnicamente... Porque, assim, o torcedor corintiano, como qualquer outro torcedor, ele quer vencer jogos, ele quer que seu time jogue bem. Se as coisas não funcionarem, aí, para o corintiano, o que a gente fala, entre aspas, 1-0 tá bom, né? Aquela raça, aquela vitória na luta, isso o corintiano, ele se abastece disso também. Mas é lógico que ele quer um time competitivo, que o torcedor corintiano quer um time tecnicamente muito bom, que consiga, né, você vai para a arena e vê um time que tem um controle de jogo, que coloca o adversário nas cordas, enfim. E isso é o presidente que está vendendo essa ideia nesse momento, assim. Eu acho que o torcedor do Corinthians, ele compraria a ideia de uma reformulação que era necessária, né, mas que o processo seria arrumar a casa financeiramente, ter um pouco mais de tranquilidade e, a partir disso, montar um time qualificado e que isso, como o Donão falou, isso perdure por mais tempo, né? Porque não adianta você também montar um time excelente para esse ano, você consiga brigar e ano que vem você olha e a dívida está muito maior, né? Esse rombo aumentou. Então, eu acho que isso que o torcedor corintiano tem preocupação e que o presidente também, lógico, é o maior responsável, também tem que ter. Isso que o Capita está falando, até para ser justo com o Augusto, o legado que ele pega da última direção também é muito complicado, porque o Corinthians tem um elenco caro, tem uma das maiores folhas do futebol brasileiro. Sim. Só que a última gestão gastou muito mal no futebol, contratou muito mal. E não, como o Duílio falava, não avançou na questão de quitar dívida. Tanto que o cenário não é um cenário fácil de você conseguir administrar no curto prazo, né? Essa questão das dívidas do Corinthians. Eu acho que o Augusto está tentando ser um cara mais agressivo no mercado, está tentando dar tiro certo para qualificar o seu time. Ele até falou sobre isso, né? Para uma equipe que tinha a terceira maior folha do futebol brasileiro, né, e não tinha um retorno na parte esportiva, eu quero ter a terceira maior folha, mas eu quero ser um dos 3 maiores times do Brasil, melhores times do Brasil. Então ele está tentando pisar no acelerador desse ponto de vista de agressividade no mercado. Só que ele vai ter que acertar. Você tem um risco também. Você está contratando gringo, aí tem estrangeiro que tem mais dificuldade de uma adaptação, tem que ver se esse time de fato vai encaixar coletivamente. O Corinthians precisa se preocupar com essa parte financeira no futuro. Da mesma forma que a gente questiona os investimentos altos de reforços até agora, eu acho que um grande passo que ele teve foi a questão da auditoria com a Ernst Young. Se ele conseguir de fato isso com uma empresa seríssima, muito respeitada, com credibilidade no mercado, se ele conseguir essa reestruturação financeira, o Corinthians vai ser uma potência, gente. Então, vai ser difícil parar o Corinthians. A auditoria é uma coisa, eu concordo que a auditoria é um passo muito importante, tem outro passo, mas a auditoria vai mostrar, você tem esses problemas, esses aqui. Agora você é o chefe da empresa, é o dono do Corinthians, presidente do Corinthians. A atitude é dele. Resolva isso aqui, isso aqui. Ele vai saber o tamanho do problema, o tamanho do buraco, né? Mas é a questão de gestor. Será que ele vai ter competência, capacidade, condição de resolver os problemas, de sanear os problemas corintianos? E outra coisa, aquela fotinho ali embaixo ali, o Augusto me lembra um pouco o Mano Menezes. Menezes, eu sei, Mano Menezes não ficou nem um pouquinho feliz e satisfeito com essas declarações meio que precipitadas do presidente Augusto Melo, porque joga pressão para ele e pro time dele. Olha, em 2024 vai brigar com o Flamengo e Palmeiras, vai disputar todos os títulos. O Mano, ainda não chegou o jogador direito, tá mudando o time, saindo um monte de jogador. Vai ter que reformular tudo ali. E o Mano ali, né, só ouvindo assim, o Mano é pressão para cima dele. E o Mano não foi o técnico escolhido por esse presidente novo, ele é da diretoria anterior. Então o Mano, imagina a situação do Mano, que ninguém está falando até agora.
O Mano é um comandante, é um cara histórico no Corinthians, mas ele sabe bem as dificuldades que, Mas que isso vai se Corinthians virar vai ter. contra o Augusto. Então, Se o Corinthians não confirmar tudo que ele está prometendo, ele está jogando contra ele. Claro. Por isso que ele mesmo fala que está falando muito, né? Que vai tentar dosar. Ele precisa pisar no freio, porque ele está gerando uma expectativa muito já grande vai na começar torcida. estadual. Eu sei que dia 31 de janeiro, 31 agora, já tem São Paulo e Corinthians na Arena. São Paulo precisa jogar com time reserva porque tem a Supercopa. Perde do São Paulo, que nunca venceu lá na Arena. Já começa o ano, ei, caramba. Aí pega o Palmeiras, apanha do Palmeiras de novo. Perde o Paulista, é capaz do Mano já cair agora. Vai falar, tá vendo? eu acho A gente ruim. queria um time competitivo grande no Paulista, já apanhamos, perdemos, já muda o projeto. Eu acho que é bem capaz disso acontecer. Vamos fazer o seguinte, a gente